Quando a gente pensa em amor fati, em geral, a gente pensa em estoicismo e Nietzsche. Mas entre estoicismo e Nietzsche existe uma grande e muito importante diferença. E é sobre isso que esse vídeo se trata. Para começo de conversa, o que significa amor fati? Amor ao destino. É justamente você amar o que acontece na sua vida, amar o seu destino, independente de como que você deseja que as coisas ocorram na sua vida, você amar aquilo que é o jeito que elas realmente ocorrem. É muito comum, conversando sobre estoicismo, alguém falar do amor fati como se fala do memento mori. Lembre-te, és mortal. Amor fati, ame o seu destino. Mas até onde eu sei, o amor fati é uma ideia cunhada pelo Nietzsche, até onde eu sei, que a gente pode observar de alguma forma parecida nos estoicos. Quem foram os estoicos? O estoicismo foi uma filosofia que surgiu no período helenístico, assim como o epicurismo, que foi um período onde a Grécia estava sob domínio macedônio. E os gregos consideravam os macedônios, assim como outros povos, como bárbaros. Então é um período muito diferente do período da filosofia, da emergência da filosofia clássica, de Sócrates, Platão e Aristóteles, da Grécia de Péricles. É um período de fragmentação, de crise de valores, de mistura de povos, valores, deuses. Então, o indivíduo vai ganhar uma autonomia. A própria ideia de indivíduo vai se consolidar mais ou menos nesse período. A sua redenção, antes projetada na cultura, nos valores comuns da comunidade, agora está no âmbito individual. Então todas essas filosofias que vão surgir, elas são muito voltadas para isso. E o estoicismo é uma escola fundada pelo Zenão, e o nome vem de estoa, que é a pilastra de onde ele se reunia com seus discípulos para discutir suas ideias, né? Aquelas pilastras gregas. Então, o estoicismo ele vai ver o cosmo como uma ordem, como tudo estando no seu lugar. Para eles, Deus é igual a cosmo, que é igual a bem, de um jeito grosseiro aqui. Então, independente do que ocorra, independente do mal que acontece na sua vida, você tem que ser capaz de vê-lo como bem. Você tem que ser capaz de ver o bem onde você projetava o mal. O mal é, na verdade, um não dar-se conta do bem. Agora, a filosofia estoica é uma filosofia muito vasta, muito diversa e com uma certa universalidade que permitiu transcender diferentes épocas e também abarcar pessoas de ocupação e origem muito distintas. A gente vai ter filósofos estoicos, escravos, no caso de um escravo no caso de Epíteto ou Epiteto, e um imperador, no caso de Marco Aurélio, ou então de um rico senador, no caso de Sêneca. Vamos ler algumas passagens estoicas e ver como que essa filosofia compreende, em algum sentido, a ideia do amor fati, mas muito diferente de como Nietzsche entende a ideia do amor fati. Então você pode até dizer que isso não é o amor fati, que no senso comum, na nossa cultura, a gente atribui tanto aos estoicos quanto a Nietzsche. Vamos então ler esse entendimento estoico e depois entender como que o Nietzsche
apresenta o amor fati e vê a própria crítica do Nietzsche aos estoicos. Os estoicos eles têm essa famosa metáfora do cão preso à carroça. Imagina que você seja um cão que está preso numa carroça, ali com uma coleira, acorrentado, e você tentando se rebelar, você não consegue desviar o seu curso porque você está preso. Então, os estoicos dizem, é melhor que você aceite o itinerário da carroça e seja feliz seguindo esse caminho. Senão você vai sofrer. Isso é muito diferente da afirmação nietzschiana. Vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas então é uma atitude muito mais de resignação do que de afirmação. Vamos ler o que diz o imperador Marco Aurélio no livro 10 de suas Meditações. Um fogo ardente faz esplendor e brilho de tudo aquilo que é jogado nele. Não importa o mal que seja jogado em você, você tem que ser capaz de fazer disso esplendor e brilho. Epíteto, ou epiteto, vai dizer o seguinte, no seu manual: não busques que os acontecimentos aconteçam como queres, mas queres que aconteçam como acontecem, e tua vida terá um curso sereno. Essa palavra já é uma chave para a gente entender a crítica nietzschiana. Nietzsche criticava bastante essa serena jovialidade que aparece em alguns dos gregos, em algumas filosofias desse período, do período helenístico. Essa serena jovialidade, essa ataraxia, o Nietzsche ele vai olhar para essa atitude e vai ver muito mais uma resignação, vai ver muito mais um sintoma de fraqueza, de vontade de poder fraca, assim como de autoenganação. Mas calma, vamos entender isso no ritmo certo. Ainda nos estoicos, então eles têm essa cosmovisão de que o mundo é bom, Deus é o mundo, a divindade estoica é o próprio cosmo e está tudo em ordem ainda que você não compreenda. Então é melhor você dar o seu jeito de se enquadrar. Você encontra coisas pesadas nesses livros, como nas Meditações de Marco Aurélio, nos livros do Sêneca. Meu filho morreu, mas eu já sabia que ele não era imortal. Ou então, se a sua mãe perdeu seu filho tragicamente num acidente, ela tem que saber lidar com isso. O mundo é bom e está em ordem. Então eles têm uma cosmovisão, uma metafísica, que parte sempre desse princípio. Já o Nietzsche, ele vai partir sempre da vida, do mundo da vida. Para ele, filosofia e vida tem que estar em relação. Acabar com o idealismo. Ele vai partir de sua visão ontológica, que é embasada na vontade de poder ou vontade de potência. O que é isso? Não é a vontade de dominação, de guerra, é algo que está em tudo. É a própria vida, é você, sou eu. Então, se ele está partindo da própria vida, ele vai dizer, a gente tem que afirmar, a gente tem que amar, com o nosso próprio querer, que é a vontade de potência, a gente instaura o que é. Não é se resignar e suportar para não sofrer, é muito diferente. Ainda que você sofra, você tem que instaurar, você tem que afirmar. Aí que está o sentido trágico da filosofia do Nietzsche. Vamos ver como que ele apresenta o amor fati. E aí é justamente na atitude que eu acho que a diferença se faz mais explícita. Eu vou começar com um aforismo de Ethiomon, um pedaço do aforismo, não vou ler o aforismo inteiro porque é muito extenso,
Etioma é a autobiografia do Nietzsche, e ele diz o seguinte sobre o amor fati aqui. Minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati. É esse dizer sim à vida para ele, o dizer sim dionisíaco. Não querer ter nada de diferente, nem para frente, nem para trás, por toda a eternidade. É um dizer sim para tudo, integralmente, que é uma noção que está associada necessariamente à sua noção do eterno retorno. Por isso que ele coloca aqui nem para frente nem para trás. Para ele, essas noções perdem o sentido quando você instaura o eterno retorno. Eu não quero interromper a leitura do aforismo, mas antes que eu esqueça de falar isso, é importante você ter um conhecimento prévio do Nietzsche para compreender melhor esse vídeo, senão talvez isso seja um pouco mais difícil. Eu tenho uma série no meu canal de 4 vídeos introdutórios ao Nietzsche, e eu vou colocar aqui no card para você conferir. Eu sugiro que, se você não tem um conhecimento prévio de Nietzsche, você assista a esses vídeos primeiro. Não apenas suportar aquilo que é necessário, muito menos dissimulá-lo. Todo idealismo é falsidade diante daquilo que é necessário, mas sim amá-lo. Não apenas suportar, mas amar. Acho que aí reside uma grande diferença. Vamos ler agora na Gaia Ciência o que ele tem a dizer sobre o amor fati. A obra do Nietzsche ela não é sistemática, então você vai encontrar essas teias que vão se formando entre os diferentes livros. Por isso que é importante ler o todo, não só um livro ou outro, para você realmente compreender o autor. No caso de um autor como Nietzsche. Quero aprender cada vez mais a considerar como belo o que há de necessário nas coisas. Ver o necessário como belo. Amor fati, que esse seja doravante meu amor. Não quero mover guerra à feiura. Não quero acusar. Não quero acusar nem mesmo os acusadores. Desviar meu olhar, que seja essa minha única negação. E numa palavra, para ver grande. Só quero ser um dia afirmador. Então é essa instauração, essa afirmação da vida, ainda que compreendendo, obviamente, o seu caráter trágico, olhando como uma experiência estética, olhar como belo o necessário, o que acontece. Na experiência estética você precisa do bom e do ruim. Uma experiência estética de narrativa, por exemplo. Você precisa do conflito para ser uma experiência estética boa, um filme bom, uma peça, uma tragédia. Então, é diferente de você só suportar para não sofrer. Ele vai dizer, não, o trágico é ainda sofrendo, amar. Não é desistir, não é se resignar, não querer que as coisas aconteçam do jeito que você quer. É instaurar, ser quem você é, tornar-se quem você é e ainda assim afirmar o necessário. É muito diferente. Tem uma diferença sutil, mas que é muito importante. Para concluir, eu vou ler a crítica do Nietzsche aos estoicos em Além do Bem e do Mal. Esse aforismo eu vou ler inteiro, porque eu acho que ele é muito forte e explicita muito bem a crítica do Nietzsche à escola estoica de maneira geral. E com isso, junto a tudo que a gente viu até aqui, a gente compreende bem essa distinção entre o amor fati nietzschiano e o pensamento estoico. Quereis viver segundo a natureza? Que é o que os estoicos defendiam o tempo todo, né? O cosmo, a natureza, Deus, tudo está em ordem. Você que tem que se enquadrar.
Ó nobres estoicos, que intrugisse de palavras, imaginai um ser semelhante à natureza, desmedidamente pródigo, desmedidamente indiferente, sem propósitos e consideração, sem misericórdia e justiça, fecundo, estéril e incerto ao mesmo tempo. E já imaginai a própria indiferença como poder. Como poderias viver segundo essa indiferença? Viver. Isso não é justamente um querer ser diferente, com hífen? Isso não é justamente um querer ser diferente do que essa natureza é? Viver não é avaliar, estabelecer preferências, ser injustos, limitado, querer ser diferente? E supondo que vosso imperativo viver segundo a natureza signifique no fundo mesmo que viver segundo a vida, como é que poderias não fazê-lo? Para que fazer um princípio daquilo que vós próprios sois e tendes de ser? Ele está dizendo, é necessário que você seja como a vida, você é a própria vida, você é a vontade de poder. Você não é algo apartado do mundo, você é o próprio mundo, você é a vontade de poder. Como é que você quer, como é que você poderia ser diferente disso? Por que você precisa então defender que você seja como isso se você já é? Aí ele vai olhar para a atitude e vai ver. Isso aí não é um idealismo se dissimulando aí? Isso aí não é um ideal ascético? Não é uma metafísica? Não é uma caluniação da vida por causa de um sintoma de fraqueza? Então o Nietzsche ele vai sempre olhar para a atitude dos filósofos, não só para os conceitos. O Deleuze, escrevendo sobre o Nietzsche, ele vai dizer, foi Nietzsche quem introduziu o valor na filosofia. E isso vai ser muito importante para a filosofia moderna a partir do século XIX. Então o Nietzsche ele tem um impacto enorme, que eu não vou me alongar aqui falando sobre isso para não fugir do assunto, mas eu recomendo muito que você assista a essa minha série introdutória. Na verdade, as coisas são bem diferentes. Enquanto afirmais, encantados, tomar da natureza o cânone de vossa lei, quereis algo que é oposto, vós, estranhos comediantes e autoenganadores. Vosso orgulho quer prescrever e incorporar a natureza, inclusive a natureza, a vossa moral, o vosso ideal. Quereis que ela seja uma natureza segundo a estoa. E gostarias que toda a existência apenas existisse à vossa própria imagem, como uma imensa, eterna glorificação e generalização do estoicismo. Não obstante todo o vosso amor à verdade, vos obrigais por tanto tempo, tão teimosamente, com tamanha fixidez hipnótica, a ver a natureza falsamente, isto é, estoicamente, até que não sois mais capaz de vê-la de outro modo, e por fim algum abismal orgulho ainda vos inspira a louca esperança de que, visto que sabeis tiranizar a vós próprios, estoicismo é a autotirania, também a natureza se deixe tiranizar, pois não é o estoico um fragmento da natureza, mas esta é uma velha, longa história. O que daquela vez sucedeu com os estoicos sucede ainda hoje, tão logo uma filosofia começa a acreditar em si mesma. Ela sempre cria o mundo à sua imagem. Ela não pode fazer diferente. A filosofia é esse impulso tirânico mesmo. A mais espiritual vontade de poder, de criação do mundo, de causa prima, de causa primeira. Então, acho que aqui está bem exposta a crítica do Nietzsche aos estoicos, ele que vai sempre criticar pesadamente as filosofias idealistas. Se você leu o Anticristo, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então é basicamente isso. Para ele é um idealismo de resignação que está aí falsificando a vida, que na verdade é um sintoma de uma vontade de poder fraca. Na genealogia da moral ele desenvolve melhor essa ideia das vontades, que há uma diferença de uma vida autêntica, instauradora e uma vida reativa, fraca, que projeta precisa de uma salvação no além, num outro mundo, né? Platão, cristianismo, enfim. Recomendo que você assista a minha introdução ao Nietzsche, os 4 vídeos que eu mencionei,
assim como um vídeo que eu tenho sobre o estoicismo aqui no canal, de estoicismo e psicologia, com um amigo meu da psicologia, onde a gente fala melhor sobre o estoicismo. E é importante que eu fale aqui que eu não estou reduzindo o estoicismo a isso. A gente está falando aqui de um assunto muito específico e uma diferença que é muito importante, que nem sempre, que quase nunca é observada quando a gente fala desse assunto específico que é o amor fati. Mas certamente os estoicos, eles não são só essa resignação, não são... Se você buscar a fundo, você até talvez encontre um sentido mais nietzschiano em alguns escritos estoicos, mas nunca de uma forma assumida e integrada no sentido de afirmação, de amor à vida. De maneira geral, a gente vê muito mais uma atitude mais de resignação, de conformidade com o cosmo, com essa tal divindade estoica que é perfeita, boa e ordenada. Pessoal, muito obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado. Comente sua opinião, dúvidas, sugestões. Eu estava devendo um bom vídeo de filosofia aí para o pessoal que acompanha meu canal, porque eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo de filosofia, umas 2, 3 semanas aí, que eu estive só fazendo coisa de cinema, mas esse ano tem muita filosofia vindo para o canal. Eu pretendo trazer em breve vídeos sobre romantismo alemão, trazer o Schelling, trazer o Schlegel, pretendo trazer também Hannah Arendt, pretendo trazer muito Albert Camus esse ano. Então, se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreva no canal, curta o vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo. E até a próxima.